Novamente, parabéns para todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta para o Marinho. Num passado recente, essa história do programa permitir que você tenha a sua própria opinião e possa emitir, né? Você teve o deslize ali no episódio Bolsonaro, uma questão meio... Não quero ser chato com essa conversa, com esse papo, e eu adoro você bastante. Mas como esse novo Marinho está interpretando esses novos conceitos de conversar com quem não gosta e ter opiniões diversas, e como é a sua relação hoje com a Jovem Pan? Basicamente ele tá falando daquela vez que tu falou uma parada e o Bolsonaro levantou e foi embora. Quem deslizou foi ele, né? Presidente da República, enfim. Eu acho que não dava para esperar do Pânico. Eu tava ali na função primordial como humorista e comunicador e comentando sob a luz da minha verdade, como eu tava vendo os fatos acontecerem, né? E eu não vou negar... Era esperado de mim naquele momento ter uma isenção jornalística. Eu nunca me propus a ser isso naquele momento. E aquilo ali, como eu disse no meu livro, O Brasil Não É Uma Piada, procurem aí que vale a pena. Clica aqui. Filho da... Teve o jabá aí. Aquilo ali é um faroeste midiático, é uma anarquia. E sem nenhuma... Isso pressupõe não ter regra. E muitas vezes era uma guerra assimétrica. Tinha vezes que eram... Eu costumo dizer que a minha vida virou Mortal Kombat. Você ia subir na torre dos personagens, segunda, terça, quarta, quinta, Nicolas, Zambelli, Constantino e Bananinha. E eles iam só uma vez. E eu tava lá 5 vezes, tendo que lidar com 5. Você vê que por si só é uma existência pesada, né, cara? Eu nunca revelei isso em público, não botei no livro, até me arrependi, não tem nenhum problema, mas no auge ali dos meses derradeiros de Pânico, naquele caldeirão de ódios e paixões políticas, recrudesceu um câncer na bexiga do meu pai. E eu acompanhei ele em 33 sessões de radioterapia no Sírio-Libanês. E ele me ensinou, filho, só briga pra cima, não briga pra baixo. E eu vi o drama que foi aquilo e eu emendava logo no Pânico. E muita gente colocando o nome dele, e ele, sem dúvida alguma, estava na arena pública, tinha cargos de direção partidária, logo ele está, sim, fadado ao escrutínio da opinião pública, e ele nunca se furtou disso, né? Eu nunca usei isso para tentar relativizar a minha posição ali, ou usar isso como alguma cobertura, não. Eu fui direto ao fogo, e geralmente é o fogo mais potente que produz o aço mais resistente, né? Caralho. Então hoje é o dia, hoje é o dia da frase, hein? O fato é, no meio daquilo tudo, tinha um componente pessoal, um passivo pessoal, especialmente pela, enfim, a forma cruel que o próprio Bolsonaro tratou a memória do Gustavo Bebendo, que era um tio para mim. Então, mas obviamente eu vi que, enfim, o projeto anunciado liberal conservador gorou e, enfim, houve uma transformação no governo, eu prefiro descrever como uma putrefação, e aí ele, enfim, colheu o que ele plantou, o karma vem, é inexorável, é implacável, né? Isso, o karma vem e tá aí, agora tendo que se defender da justiça de várias coisas que eu denunciei ao longo daquele momento onde não era popular. E eu acho que o que eu fiz em 2022 de caso pensado? Eu fiquei colocado no corner, talvez como um bad boy, um treteiro. Você procurava meu nome no YouTube, eu só estava nas páginas policiais. Então, eu fiz uma decisão de caso pensado para voltar a priorizar minha veia artística, priorizar o entretenimento. Não adianta, não vou... Sem demagogia aqui, a política é minha cachaça um pouco. E acho importante, né? Se a gente não se interessar por quem nos governa... aqueles que de fato se interessam pelo poder vão estar sempre nos governando ou desgovernando. Também, diante disso que eu fiz um trabalho que aí desagou naquele 26 de agosto do ano passado, aquele momento que a gente mostrou aqui no início, e eu não consigo nem colocar em palavras aí o senso de responsabilidade e o dever que agora eu tenho aí com os estúdios Flow como um todo. Sobre a minha relação com a Jovem Pan, que ele me pergunta ali, eu ouvi, enfim, o Emílio, que até mandei uma mensagem tá passando por uma complicação de saúde, até onde saiu na imprensa, mandei a mensagem para ele aí.
Foi um professor para mim, a gente teve uma convivência prazerosa naquele momento. Óbvio que com as indas e vindas daquele momento todo turbulento, mas ele chegou a me oferecer férias de 1 mês, assim, quando eu peço a demissão. Não fui demitido, apesar de a grande massa dos bolsonaristas que hoje em dia se posam cinicamente como os maiores defensores da liberdade de expressão, ao vivo, usando o microfone daquela potência, com aquela capilaridade, pedindo a minha demissão ao vivo, só porque eu era talvez ali o caroço no angu deles, o calo que estava apertando, o sujeito portador das verdades inconvenientes. E eu vou te falar o seguinte, tem uma coisa que eu me orgulho e não me arrependo, é de, mesmo tendo sacrificado talvez a conveniência de um engajamento que seria obviamente anabolizado e de baixa qualidade, eu priorizei minha consciência em vários momentos e paguei o preço por isso, mas o tempo é o senhor da razão. Estamos aqui hoje. Eu acho que se eu não tivesse feito o trabalho que eu fiz em 22, entrevistando as pessoas de A a Z, de todas as colorações ideológicas, porra, eu acho que eu não teria condição. Você, Vidi, o Geiger, não teriam me recebido aqui para aquela primeira conversa que acabou iniciando tantas outras e fez a gente chegar aqui hoje e me associar a uma marca como o Flow, que, como eu disse, é o diálogo, 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 e esse vai ser meu mantra aí de agora em diante. Gostei. Eu tenho certeza que para vocês, quer dizer, na verdade não tenho certeza não, quero ouvir de vocês como vocês lidam com a possibilidade real e quase diária de conversar, de estar próximos, de lidar. E às vezes não necessariamente fazer um programa com uma pessoa, mas aceitar que elas participem de alguma forma, pessoas que pensam o oposto de vocês, porque isso é uma realidade da vida, né? Pessoas pensam muito diferente uma das outras. Apesar de o Twitter fazer parecer o contrário, só tem 2 possibilidades. Como é que vocês estão olhando para isso? Assim, para vocês é confortável? É um desafio novo? O que vocês estão pensando sobre isso? É possível, inclusive, que exista dentro da galera que compõe o Flow News divergências ideológicas e de pensamento que são notórias, né? E o fato de vocês estarem juntos, para mim, eu acho muito foda. Porque, cara, são pessoas que estão a fim de dialogar, irmão. Que é o que eu tô tentando fazer aqui desde 2018. E no encontro do que a Marcela estava falando, até da experiência anterior dela e como ela está se adaptando, só vou trazer um dado aqui, aí abro para vocês também responderem. Me deparei com uma pesquisa, acho que da Universidade de Oxford, encomendada pela Reuters, né? Que tentando, enfim, entender o padrão de consumo de notícias, qual é o modo, né? Qual é a forma desse consumo, seja celular, TV, e também estratificando isso para outros critérios aí desse consumo de notícias acho que foram 49 países selecionados, o Brasil um deles, e pelo que foi apurado, um dos dados que mais saltaram aos olhos e que, pelo visto, o Brasil vai na contramão do mundo, é que 60% dos brasileiros entrevistados acham que jornalistas devem expressar sua opinião pessoal nas redes sociais. Isso não afeta o seu trabalho jornalístico, né? E diz aqui, né, que esse número é surpreendente, é único em todo o mundo, por ser um país tão polarizado politicamente hoje e porque os eleitores dos polos opostos não se dão e por as redes sociais serem tão poderosas e tão importantes para os brasileiros acessarem, discutirem, comentarem e partilharem as notícias. Enfim, acho que a gente tem um perfil... Me perdeu aí em algum momento. Acho que o raciocínio principal, assim, só para abrir para os meus pares aqui, é isso, porque talvez o brasileiro diz tanto, né, que a gente está sedento por essa autenticidade e esse rompimento definitivo, disruptivo dos meios tradicionais, e você vê esse grande conglomerado de mídia tendo que se virar nos 30 para se adaptar aos novos momentos, e uma coisa até que eu estou fazendo como desafio pessoal, né, e talvez eu possa ter pecado nisso em algum momento aí, de talvez transparecer que eu quero, não sei, mostrar que eu... forçar uma barra de parecer que eu sei mais do que de fato eu sei, entendeu? De querer arrotar uma suposta superioridade intelectual para me afirmar. Talvez por uma insegurança do passado, mas as pessoas estão sedentas também para a pessoa que fala, eu não sei.
e ter essa humildade de só realmente se despir de qualquer vaidade intelectual sua e saber que você não sabe tudo e vai poder aprender muito mais com as outras pessoas. Né? E eu acho que as pessoas estão sedentas de quem fala, eu não sei, tô aqui para aprender. E esse vai ser um dos meus mantras aí na minha abordagem nos programas. Legal. E para vocês, é confortável? Eu acho que um bom jornalismo é feito disso, né? Porque você, inclusive o jornalismo clássico, a pessoa tá ali para entrevistar todos, né? Pode ser um de direita, um de esquerda, quem vier, e justamente questionar, independente de você concordar ou não. Recentemente eu tava assistindo o Flow, como que chama? Flow. O Newsroom. É uma série que eu até indiquei pro Tramonta outro dia, que é sobre um jornalista. E ele dá a opinião dele, assim, no jornal, mas geralmente quando vai alguém do mesmo tipo de pensamento dele, ele questiona muito mais. Porque ele também não concorda com o cara. Não é porque a gente tem uma linha de pensamento parecida que eu concordo com tudo que você vai falar. Sim. Então, e eu amo o Newsroom porque realmente mostra muito isso, assim, um jornal... o Jeff Daniels? Com o Jeff Daniels. Ah, mas ficou só 3 temporadas, né? Só, Porra, mas é muito inacreditável, bom. muito Mas eu bom. acho que esse é o trabalho do jornalista, né? Você ser capaz de entrevistar qualquer presidente que vem aqui, né? Não, aqui a gente conversa. Aqui, no caso aqui não é necessariamente, mas né, um jornalista, né? Entendendo. Ser capaz de fazer tudo. E acho que esse é o... Então, mas você sabe que quando... Eu tenho uma visão com base em algumas experiências, que eu acho o seguinte: quando o jornalista também fala de tudo e se posicionando como sendo o dono da verdade, ele vira um mala. Vira pitaqueiro, né? Vai pitacando chato. tudo. E no final, quem sabe de tudo, prova que acaba não sabendo de nada. Ou porque é difícil Mas eu não você disse conhecer isso, viu? tudo. Eu não Então, mas disse isso. fica muito achismo. Eu não quis dizer assim que Não. um jornalista bom é capaz de entrevistar qualquer pessoa do espectro, entendeu? Que concorde Claro. ou não com ele. Acho que essa Claro. era a sua primeira pergunta, né? Isso, eu acho que conversar com pessoas que têm opiniões diferentes e que têm opiniões diferentes das nossas, né? É desconfortável às vezes, não é? Muitas vezes, e desafiador. É. Né? Agora, também falar a todo momento, a qualquer notícia, e a gente vê muitos telejornais por aí, né? Que tem. As pessoas acharam que devem ter opinião sobre tudo. Nos últimos tempos, eu passei a fazer alguns comentários após algumas reportagens, porque eu sentia que ao final daquela história bizarra, absurda, o público esperava de mim um posicionamento. Que você soltasse assim, que vergonha. Tô brincando. Que na história do jornalismo tem o que vergonha do Boris. Sim, é por isso que eu falei. O problema, eu acho, respeitando absolutamente o Boris, é que ele saía 15 vezes que vergonha durante o jornal. Aí virou uma marca, No final, né, dele. Não tinha mais o peso. Não tinha mais o peso. Como Essa que é do Carioca. Faz. É do Carioca, Mariluz. Essa é tua, não vou me aventurar. O que vergonha Essa é do tua. começo acabou perdendo um pouco a força, eu acho, pela quantidade de vezes que ele repetiu o bordão, né? Ad nauseam. Ad nauseam. Mas Esse tipo de termo tinha que vir de você, André. eu não vou falar no meu programa nunca. Ad nauseam, nem data vênia. Ad nauseam. Data vênia precisa falar. Mostrar que você tá ali, ó, na linguagem do Supremo, Na linguagem do sabe? Que Supremo. você sabe, você acompanha todos os Data julgamentos vênia, possíveis. Quando eu meto os data vênia, eu faço de sacanagem pra todo mundo ver que quão escroto é. Não, é maravilhoso. Falar zoando é maravilhoso. Aí você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.